Vamos agora falar de derivadas de funções trigonométricas inversas, galerinha. Então vamos lá aí, famosos arcseno, arcosseno, arctangente. Na próxima aula eu vou falar do arquicossecante, arcsecante e arcotangente. Então vamos lá. Só para dar uma relembrada aí você, meu objetivo aqui geral. Isso aqui vai estar meio jogado aí, você vai só aplicar e saber como resolver a prova. Só que quando eu terminar toda a teoria e fazer uma caralhada de exercícios da escola naval, literalmente vários, eu vou fazer a demonstração de tudo que eu botei nessa playlist de cálculo para a escola naval. E vou botar na descrição de cada vídeo. Por exemplo, a gente tem lá o vídeo da regra da cadeia, correto? Vou chegar, botar na descrição do vídeo, quando eu fizer, obviamente, a dedução da regra da cadeia. Por que ela vale aquilo, beleza? Então, primeiro, só que se você está muito perto da prova, por exemplo, você nem olha as demonstrações, sai aplicando tudo que você aprende, decorando e sai jogando. Porque você tem que passar na prova. Agora, se você está com tempo, sei lá, você quer passar na escola naval 1 ano depois que você começou a estudar. Aí você vai e pega com calma, vê lá a demonstração, entende tudo direitinho, fica mais cheio, entende melhor, porque aí você vai ter intimidade com a coisa. E é isso aí, então fica a sua escolha aí, mas vai ter toda a demonstração de tudo que eu estou falando aí na descrição de cada vídeo respectivo. Beleza? Então vamos lá. Y é igual a arcseno de x. Qual é a derivada do arcseno de x? A derivada vai ser, olha esse cara de dentro, hein? A derivada vai ser derivada do cara de dentro, que é o x, sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Derivada de arcosseno de x. A derivada vai ser menos a derivada de x sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado, como lá em cima. Então você vê que a diferença do arcseno para o arcosseno é simplesmente um sinal de menos aqui. O arcosseno tem e o arcseno não. E a arctangente, né, vai ser derivada do de dentro sobre 1 mais o de dentro ao quadrado. De dentro que eu falo é o x. Beleza? Tranquilo. Então vamos ver exemplos. Eu escrevi aqui exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem é lá. Y é igual a arcseno de 4x. Qual é a sua derivada? Então vamos anotar aqui. Y é igual a arcseno de 4x. E ele quer saber a derivada. Então a derivada disso aí será o quê? Vamos lá. Só aplicar esse caso aqui, né? Então vai ser derivada do x. Só quem é o x aqui? O x seria o cara que está dentro. Então aqui, ó, o nosso x vale 4x. Né? No caso, a gente bateu a mesma letra aqui, porque na verdade podia chamar aqui de qualquer letra. Pode chamar aqui de x de u, por exemplo. Entendeu? Então, o nosso x é o 4x. Então, eu vou precisar primeiro da derivada de 4x sobre raiz quadrada de 1 menos o x, que é 4x ao quadrado. Então, é isso que eu tenho que resolver. Então, y', né, derivada. Derivada de 4x dá quanto? Dá 4. Sobre raiz quadrada de 1 menos 16x quadrado. Certo? 4 ao quadrado é 16, x quadrado, x quadrado. Então, fica isso aí. E acabou. Por incrível que pareça. Então a derivada da arcseno 4x é isso aí. 4 sobre raiz quadrada de 1 menos 16x quadrado. Claro que pode tentar escrever isso de uma maneira diferente, mais bonitinha. Mas é isso aí, cara. É assim que a gente faz. Beleza? Então vamos ver aí o segundo exemplo. O segundo exemplo a gente tem ali, ó. Arquicosseno de x elevado a 7. Então arquicosseno de x elevado na sétima. Aí ele quer o quê? Derivada disso. Então a derivada disso vai ser quanto? Usar o segundo caso. Então vai ficar menos o de dentro, que é x elevado a 7, né? Vai ser menos a derivada do de dentro, foi mal. Beleza? Sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O x é x elevado a 7, então é x elevado a 7 ao quadrado, né? O x é o x. O x que eu falo que é esse cara aqui. Fica isso aí. Então vai lá, y' derivada menos derivada de x elevado a 7 é o quê? 7x elevado na sexta. Não é isso? Tranquilo? Sobre raiz quadrada de 1 menos x elevado na 14, que 7 vezes 2 a gente multiplica. E acabou. Então essa é a resposta. Novamente, se quiser mexer um pouquinho, pode mexer. Mas não precisa. A resposta é essa, cara. Essa é a derivada do arcosseno de x elevado na sétima. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aí tranquilamente. Vamos agora para o próximo exemplo, que é a arctangente. Então você vê lá, ó, que a arctangente
de x sobre 4. Quanto vai ser a derivada desse cara? Terceiro e último caso dessa aula. Derivada é igual x', ou seja, derivada desse cara aqui de dentro, que é x sobre 4, derivada disso, sobre 1 mais x quadrado, que é 1x sobre 4 ao quadrado. Então vai ficar que a derivada é o quê? Derivada de x sobre 4 é o quê? É 1 sobre 4, né? Porque é como se fosse 1 sobre 4 vezes x. E qual a derivada disso? 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 sobre 1 mais x ao quadrado sobre 16. E aí como é que eu posso escrever isso? 1 sobre 4 sobre 16 mais x quadrado sobre 16. E aí esse 16 pode subir multiplicando. Aí o 16, como ele vai aparecer aqui, vai ficar 16 sobre 4, que é 4, sobre x quadrado mais 16. Então essa aí seria a resposta para o último caso aí, arctangente de x sobre 4, a derivada é 4 sobre x quadrado mais 16. Então você viu coisa bonita aí. Agora a gente vai ver arco cossecante, cotangente e secante. Abraços!